Bem-vindos ao Relíquias TV, o canal onde a nostalgia ganha vida e as memórias mais queridas da infância voltam a brilhar. Aqui, você vai reviver momentos mágicos, relembrar brinquedos, objetos e histórias que marcaram época e fizeram parte da sua vida. Então, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma viagem nesse túnel do tempo. Agora, prepare-se para um mergulho nas melhores lembranças e reviva tudo com a gente. No vídeo de hoje, vamos viajar no tempo para conhecer 10 ferramentas incríveis que eram indispensáveis no passado, mas que hoje se tornaram raridades. Cada uma delas guarda histórias e memórias de uma época onde a engenhosidade manual era essencial. Para começar, falaremos do arco de pua, uma ferramenta icônica da marcenaria e dos trabalhos manuais. O arco de pua, ou berbequim manual, se destaca pelo design clássico e funcional. Composto por uma manivela metálica em forma de arco, um cabo de madeira confortável e um mandril para brocas, ele funciona inteiramente à base de força manual. O usuário gira a manivela com uma mão enquanto mantém a ferramenta firme com a outra para perfurar superfícies. Amplamente usado em carpintarias e oficinas antes das furadeiras elétricas, o arco de pua permitia perfurações precisas em madeira e metais. Era indispensável para criar móveis, reparar estruturas e fazer ajustes. Além disso, sua portabilidade e simplicidade eram perfeitas para locais sem eletricidade. Hoje, ele é uma relíquia cobiçada por colecionadores ou apreciadores de técnicas tradicionais. Ainda encontrado em lojas especializadas e feiras antigas, simboliza uma época em que cada projeto refletia dedicação e paciência. Essa ferramenta curiosa que você está vendo é um antigo alargador de cubos, também conhecido como alargador com gancho. Ela era amplamente utilizada por artesãos e profissionais de rodas de carroças e carruagens, em uma época em que os veículos, que eram movidos a cavalos, dependiam exclusivamente da madeira e da precisão manual para seu funcionamento. O principal objetivo desse alargador era ajustar e expandir o tamanho dos cubos das rodas, garantindo que as peças se encaixassem perfeitamente. Seu design robusto e funcional, feito de madeira e metal, era ideal para o trabalho pesado e para durar por muitos anos. As garras em forma de gancho facilitavam a manipulação e a aplicação da força necessária para moldar e adaptar os componentes. Hoje em dia, com a modernização dos veículos, ferramentas como essa praticamente desapareceram, sendo substituídas por máquinas modernas. No entanto, elas carregam consigo a essência de uma época em que a habilidade artesanal era indispensável para criar itens essenciais ao dia a dia. Encontrar uma dessas ferramentas nos dias atuais é como encontrar um pedacinho da história das profissões manuais. Essa é a chave macaco vintage, uma ferramenta que carrega a robustez e a praticidade dos tempos antigos. Projetada com design funcional e simples, ela era amplamente utilizada para apertar e soltar porcas e parafusos em uma época em que as ferramentas multifuncionais ainda não eram tão comuns. Feita em aço resistente, essa chave possui uma mandíbula ajustável que permite o uso em diferentes tamanhos de peças, sendo ideal para reparos gerais e aplicações mecânicas. O mecanismo de ajuste, acionado por um parafuso central, é um exemplo clássico de engenharia prática que marcou gerações de trabalhadores e artesãos. Apesar de sua aparência rústica, essa ferramenta era indispensável, especialmente em oficinas e no campo, onde muitas vezes era a única opção para lidar com consertos de máquinas e equipamentos. Hoje, existem versões mais modernas desta ferramenta, mas modelos como esse se tornaram itens de coleção, valorizados tanto pelo design atemporal quanto pelo que representam, um período em que ferramentas eram feitas para durar. Se você já viu ou utilizou uma dessas, sabe o quão versátil ela podia ser. Compartilhe suas experiências com essa ferramenta histórica nos comentários. Essa é uma peça fascinante de antiguidade, um enxó antigo, usado principalmente em trabalhos de carpintaria e construção manual. Projetado para auxiliar no desbaste e modelagem de madeira, o enxó é uma ferramenta rústica, mas extremamente eficaz, que remonta a uma época em que o trabalho artesanal era a base de toda a construção. O design simples, composto por uma lâmina afiada fixada a um suporte robusto, permitia ao artesão moldar tábuas e troncos com precisão. Ele era amplamente utilizado na criação de móveis, utensílios e até mesmo na fabricação de rodas de carroça e embarcações. Ferramentas como essa não tinham marca registrada, pois eram geralmente fabricadas por ferreiros locais, adaptadas às necessidades específicas de quem as utilizava. O enxó caiu em desuso com o avanço das máquinas modernas, mas ainda hoje é possível encontrar exemplares preservados como relíquias em museus, oficinas tradicionais ou coleções particulares. Essa ferramenta é um antigo metro de madeira dobrável, uma peça clássica da era em que a precisão e a funcionalidade eram combinadas com a simplicidade. Ele foi amplamente usado por carpinteiros, marceneiros, alfaiates e outros profissionais que precisavam de medições confiáveis em um formato portátil.
O design dobrável era extremamente prático, permitindo que ele fosse armazenado facilmente no bolso ou em uma caixa de ferramentas, sem ocupar muito espaço. Feito de madeira robusta, geralmente com dobradiças de metal, esse metro possuía marcas gravadas com precisão, garantindo medições claras e duradouras. Essa ferramenta começou a ser produzida em larga escala no final do século XIX e foi um item indispensável até a popularização das trenas modernas, que substituíram seu uso cotidiano. Hoje, metros de madeira como esse são valorizados por colecionadores e apreciadores de ferramentas vintage, representando uma conexão com a engenharia e a mão de obra artesanal de tempos passados. Apresentamos aqui uma peça marcante da história do trabalho rural, a plantadeira manual antiga. Esta ferramenta, muitas vezes feita de madeira e metal, era utilizada por pequenos agricultores em um tempo em que o trabalho no campo era realizado com dedicação manual e poucos recursos tecnológicos. Seu funcionamento era simples, mas engenhoso. Bastava preencher o compartimento com sementes, e ao acionar o mecanismo, elas depositava no solo com precisão. Com um formato semelhante ao de um funil, sua ponta servia para abrir pequenos sulcos na terra, onde as sementes eram plantadas. Tudo isso em uma única operação, economizando tempo e esforço. Essas plantadeiras manuais eram bastante comuns em meados do século XX, quando a mecanização agrícola ainda não havia alcançado muitas regiões do interior. Além de prática, era uma aliada indispensável na semeadura de grãos como milho e feijão. Hoje, essas ferramentas são raramente vistas em uso, mas continuam sendo valorizadas como relíquias históricas ou peças decorativas. Elas nos lembram da engenhosidade e resiliência de nossos antepassados, que enfrentavam os desafios da vida rural com criatividade e muito trabalho. Essa é uma chave Spud, uma ferramenta robusta e versátil amplamente utilizada na construção civil e na montagem de estruturas metálicas. Reconhecida por seu design único, a chave combina uma extremidade aberta, projetada para apertar ou afrouxar parafusos e porcas, e uma ponta cônica na outra extremidade, ideal para alinhar furos em vigas e peças de metal durante a montagem. Fabricada em aço resistente, essa ferramenta foi especialmente desenvolvida para suportar ambientes exigentes e pesados, garantindo precisão e durabilidade no trabalho. Muito utilizada por montadores, ferreiros e técnicos em estruturas, a chave Spud é indispensável para serviços que requerem alinhamento preciso e torque eficiente. Embora sua aplicação tenha evoluído com a modernização de equipamentos, ela ainda é amplamente empregada por sua simplicidade e eficácia. Hoje, modelos como este são tanto ferramentas de trabalho quanto peças que remetem a uma era de engenharia prática e direta, que valorizava tanto a habilidade quanto a engenhosidade. Este é um compasso de medição externa, uma ferramenta clássica que combina simplicidade e precisão. Amplamente utilizado em oficinas de mecânica, marcenaria e ferramentaria, ele foi projetado para medir com exatidão diâmetros externos de peças, sejam elas cilíndricas, circulares ou de formatos específicos. Fabricado com braços metálicos ajustáveis, ele conta com um sistema de regulagem por parafuso, permitindo ajustes finos e medidas consistentes. Esse modelo específico, da renomada Muri-Urai, reflete o padrão de qualidade e durabilidade característico de ferramentas criadas para profissionais exigentes. Na era pré-digital, instrumentos como este eram indispensáveis para garantir a qualidade no trabalho manual. Embora o uso de ferramentas eletrônicas tenha se tornado mais comum, o compasso de medição externa ainda é valorizado por sua confiabilidade e simplicidade, especialmente em atividades que exigem precisão e controle direto do artesão ou técnico. Ele permanece como um símbolo de engenhosidade e atenção aos detalhes. Aqui está uma ferramenta que foi fundamental no cotidiano das antigas atividades rurais: a foice. Com seu design simples, mas altamente funcional, era usada principalmente na colheita de cereais, como trigo e cevada, e no corte de capim para alimentar os animais. Sua lâmina curvada e afiada permitia que o agricultor realizasse o trabalho com rapidez e eficiência, tornando-a indispensável na agricultura manual. A origem da foice remonta a civilizações antigas, onde já era utilizada para tarefas agrícolas e até mesmo em atividades artesanais. Fabricada em metal resistente, sua durabilidade e praticidade a tornaram uma aliada nos campos por séculos. Normalmente, o cabo de madeira garantia uma pegada firme e confortável, facilitando o manuseio durante longas jornadas. Hoje em dia, com a mecanização agrícola, seu uso é menos comum, mas ainda pode ser encontrada em propriedades rurais menores ou como peça histórica em coleções e museus. A foice é um símbolo do esforço humano em transformar e cultivar a terra, representando um capítulo importante da nossa história no campo. Vamos relembrar uma ferramenta que marcou época nas práticas manuais de corte de madeira: a serra traçadora manual. Usada principalmente em áreas rurais ou por trabalhadores madeireiros, essa ferramenta contava com uma longa lâmina dentada e dois cabos laterais,
permitindo que duas pessoas a manuseassem em sincronia. Essa serra era indispensável para cortar troncos grossos com precisão, possibilitando a produção de tábuas, lenha e outros materiais necessários para construção e aquecimento. Cada dentada ritmada representava a força do trabalho em equipe e o compromisso de transformar a natureza em recursos úteis. Embora hoje existam máquinas que substituam a serra traçadora manual, ela ainda é símbolo de um tempo onde o esforço físico e a coordenação eram ferramentas indispensáveis. Encontrar uma dessas em antiquários ou acervos históricos é um verdadeiro resgate de memória e do ofício de gerações passadas. Chegamos ao fim de mais uma viagem nostálgica aqui no Relíquias TV. Esperamos que este vídeo tenha aquecido seu coração e te transportado para os melhores momentos da infância. Agora, queremos saber de você. Lembrou de mais alguma coisa que poderia ter sido adicionada ao vídeo? Diga nos comentários. Suas sugestões são super importantes e podem virar novos vídeos no futuro. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para continuar revivendo essas lembranças incríveis com a gente. Até a próxima, e obrigado por embarcar nessa viagem pelo túnel do tempo.